Amiguinha, conta um pouco para quem está em casa como é que está o status da negociação do marco fiscal. Primeiro, tem muito em jogo aí. O relator teve com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Haddad tem falado muito com ele, mas traz um pouco para a gente o quão importante é isso e quais são as questões que precisamos ficar antenadíssimos. Bem, o que de largada se precisa saber é que o texto vai ficar mais rígido do que ele saiu do Ministério da Fazenda. Então, o Congresso, essa era uma expectativa, inclusive dos investidores, do mercado, como a gente chama, né, de quem movimenta dinheiro, e o relator já está dando indicações de que sim, que vai entregar ali um texto mais duro do ponto de vista da execução do que o governo está prometendo. Gente, o que é isso? O governo foi lá e falou, olha, a gente vai colocar uma regra para valer, para substituir o teto de gastos, que ela vai ter ali alguns parâmetros para que a despesa não suba, a despesa do governo, né, os gastos do governo não subam descontroladamente. Agora, a gente não vai ter obrigação, como era antes, de, se as nossas previsões, quanto a gente está achando que vai arrecadar, se isso não bater com o que a gente estava prevendo, a gente não vai ter obrigação de bloquear recursos, que era o antigo contingenciamento, que ainda está vigente, né? Não é antigo ainda. E também, se no final do ano não bater com exatamente o que a gente está prevendo, não vai ter grandes problemas, né? Não vai ter ali um tipo de obrigação complementar, não vai ferir a lei de responsabilidade fiscal. Basicamente, é isso que o governo estava acenando. Olha, tem aqui uma carta de compromisso, a gente quer sim controlar a trajetória de dívida, mas calma lá, não dá para fazer a criminalização da política econômica, é basicamente como a equipe de Fernando Haddad entende. O Congresso está vendo de um jeitinho um pouco diferente, tem que apertar um pouco, sim, isso, tem que ter metas e formas de cobrar a execução dela para a coisa não correr muito solta, não virar só uma carta de intenções. Então isso a gente já pode imaginar que vai vir. E aí, faz outro dia, né, entra nesse anedotário, né, dos malucos que se animam com coisas que às vezes não são tão bacanas assim, mas o fato é que tem um fenômeno que destoa do governo anterior, gente, que era o seguinte: quando o ministro então da Economia, Paulo Guedes, acenava com uma proposta, ou a equipe econômica acenava com uma proposta, a gente ia entender o termômetro do mercado, era muito comum a gente já ver, olha, até que a proposta tá boa, mas aí tem que ver o que o Congresso vai fazer, né? Eles já iam tentando precificar ou tentando antecipar o grau de desidratação da proposta. Quanto o Congresso, movido com muitos interesses, ia acabar dando descontos naquela tentativa da equipe econômica com viés liberal de apertar as despesas. Gente, eu estou falando isso antes da eleição, tá? Esquece a eleição. Eleição, todo mundo aceitou tudo e a equipe econômica não teve mais força para segurar nada. Mas essa era a lógica no início. Dessa vez aconteceu justamente o contrário. Quando o ministro Fernando Haddad apresentou a proposta, houve no primeiro momento um mercado respirando aliviado, opa, podia ser muito pior, até que ok, tem coisa aí interessante, dá para trabalhar. E num segundo momento falando, cara, estamos contando com o Congresso para apertar onde a gente acha que está frouxo. Então existe ali uma pressão também que se faz sobre os parlamentares, especialmente os de centro, para colocar a coisa mais apertada e forçar o PT a não, em determinado momento, especialmente mais para o fim do mandato, a pisar no acelerador das despesas. Yuri, conta um pouquinho pra gente o que você ouviu, inclusive em conversas com gente próxima aí ao relator. E com o próprio relator Cláudio Cajado, isso ontem ainda, ele tinha me dito que, olha, nessa questão da sanção, por exemplo, que a Renata Agostini trouxe aqui, e de fato, conta-se com o Congresso Nacional, com o substitutivo, o relatório, que apresente alguma sanção. O governo tem defendido que existe sim sanção política e econômica, porque caso a meta fiscal não seja cumprida, no ano seguinte a expansão do gasto não vai poder ser plena, no sentido dentro das bandas que estão previstas pela própria regra fiscal que o governo está propondo. Acontece que muitos deputados têm dito que não, precisa ter explicitamente dizer que descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, e isso pode ter uma consequência política mais grave e administrativa. A grande questão que Cláudio Cajado tem dito é que não vai nem tanto
tanto ao céu nem tanto à terra. Vai tentar achar uma solução que seja mais meio termo, digamos assim, ou de que consiga ter algum consenso. Deixar como está é muito improvável que fique, tanto nessa questão do contingenciamento, que a Renata já explicou, mas principalmente nessa questão da sanção. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já falou que é preciso reforçar o enforcement da lei, ou seja, fazer com que a lei seja cumprida de fato para que ela seja uma lei que tenha durabilidade, seja qual for o governo. Algumas bancadas já se posicionaram publicamente dessa forma, inclusive. O PSD, por exemplo, antes mesmo do governo apresentar a sua proposta, o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, havia apresentado um projeto de lei sugerindo um caminho para a nova regra fiscal que também tratava de conter gastos e ter punição severa caso não houvesse o cumprimento da meta fiscal. E o que um deputado me disse hoje é isso. Do jeito que está a proposta do governo na avaliação desses deputados de centro, é como se mesmo que o governo não cumpra a meta, ele vai ter alguma expansão de gasto. E isso não é o que o atual Congresso, que tem sim um olhar mais liberal, mais conservador do ponto de vista econômico do que o próprio governo, pretende aplicar aí no relatório. A grande chave da questão é o quanto este relatório já vai estar bem azeitado para acelerar a tramitação. O governo fez a sua parte não no conteúdo do projeto, na liberação de emendas anunciadas ontem à noite pelo ministro Alexandre Padilha, que sim, muita gente no Congresso fala, todo o esforço do governo para melhorar o ambiente no plenário ajuda e liberação de emendas é talvez um dos melhores azeites para a engrenagem do Congresso Nacional. Muito bom, gente. Obrigada.